Estava orando com você, sim. Glória a Deus. Então, vamos lá. Bom, irmãos, eu acho que... Tá bom. Ali a pedido do irmão Emerson, né? Acho que como repassado e transmitido aos irmãos pelo WhatsApp, a pauta, né? Acho que o objetivo hoje é nós falarmos um pouco sobre o livro de Atas digital. Depois, passando por esse tema, após esclarecer dúvidas, a gente vai demonstrar e falar um pouquinho sobre isso. A gente abrir aí para a parte aí de dúvidas relacionadas às rotinas de verificação de checklist dos nossos trabalhos do Conselho Fiscal, tá bom? Bom, irmãos, Deus tem preparado eu acho que até a pedido de muitos irmãos espalhados pelo Brasil, a possibilidade de nós trabalharmos na estruturação do livro digital do Conselho Fiscal. Hoje, como os irmãos sabem, né, todo o Conselho Fiscal, né, dentre as administrações, existe aí um livro do qual é utilizado para registro, né, das atas e os pareceres emitidos ali pelo Conselho Fiscal, né, dos trabalhos que são desenvolvidos ali por cada administração. Então, aquele livro padrão, né, numerado ali de 100 folhas, e que existe ali todo um termo de abertura conforme os nossos procedimentos, né? A gente vai passar sobre isso. Hoje esse processo ele é manual, né, irmãos? Então, cada administração tem esse livro, e aí a cada parecer que é emitido, ela é transcrita ali o resumo das verificações, das análises que foram feitas pelo Conselho Fiscal. Isso fica registrado, né, nesse livro. Então, foi trabalhado, irmãos, um método a pedido de vários irmãos de como que nós poderíamos trocar, né, ou fazer a transição do físico para o digital, de modo a permitir que o livro seja escrito, né, transcrita as atas e os pareceres de maneira eletrônica. Então, também evitando ou mitigando ali o risco de existirem rasuras, né, no livro, de modo que precisaria ser ajustado e tudo mais. Então, foi trabalhado um método né, de nós termos aí um livro digital. Esse livro digital ele já foi apreciado pela presidência, pelos irmãos no Brás, foi aprovado. Então, o intuito agora é apresentar aos irmãos como é que ele está estruturado. E aí, né, tendo a orientação de dois modos, né? Primeiro, talvez a administração que que esteja ali com o livro hoje, físico, próximo do seu encerramento, talvez faça sentido encerrá-lo, e ao passo em que, ou se tiver eventualmente metade do livro, talvez for o caso, fazer o encerramento daquele livro e o seu arquivamento e fazer a abertura de um livro digital. E a partir desse momento é possível e permitido, né, que os irmãos façam aí o mesmo trabalho que estava sendo feito em termos de registro das atas e pareceres no livro do Conselho Fiscal manualmente, que seja feito eletronicamente, tá bom? O irmão Paulo levantou a mão para dúvidas, a gente vai abrir, mas antes eu vou mostrar aos irmãos que é bem simples, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela, por gentileza. Então, irmãos, basicamente o livro digital, né, o livro de atas digital, esse arquivo ele vai ser compartilhado lá no InfoCCB, tá? Então, a ideia é que ele esteja disponível lá, né? E os irmãos possam baixar, de cada administração possa baixar esse livro e começar a fazer a abertura dele de cada administração, tá? Então, basicamente, é um arquivo, irmão, PDF que foi desenvolvido. Esse arquivo PDF, ele possui uma senha, essa senha, ela vai estar, a gente vai colocar ali dentro, né, das informações do InfoCCB, essa senha, o objetivo dela, irmãos, como a gente está falando de um documento digital, para que a gente consiga restringir um pouco o acesso
e a divulgação dessa informação. Lembrando que as informações contidas no livro no livro ali de atas, ela é estritamente restrita ali, obviamente, ao Ministério, à Presidência e aos membros do Conselho Fiscal, tá? Então, aqui, para acessar, então, existe essa senha será compartilhada, tá? Nesse momento aqui, então, para entrar no arquivo, eu vou colocar a senha e eu consigo acessar o livro. Esse livro, então, ele é um documento em PDF, né? Como eu já dito. Eu acho que os irmãos estão vendo a minha tela. Ceni, está vendo a minha tela? Estamos sim, estamos sim. Tá pouco... Eu vou aumentar agora sim, aqui, ficou tá? melhor. Ficou melhor, ficou Deixa eu melhor. aumentar um pouquinho. Me fala se melhorou o tamanho aí, eu deixei um pouco maior. Tá bom assim? Então, irmãos, basicamente aqui nós temos o livro. Então, o livro ele tem a capa, né? Um livro de atas digital do Conselho Fiscal. A informação, lembrando, é confidencial restrita. Esse livro ele é editável no que diz respeito ao transcrever ali da ata, mas o restante das informações ele não é editável, tá? Esse livro também é numerado, irmãos, então não é possível e não a orientação para que a gente não faça nenhuma inclusão ou exclusão de página, né? Haja vista que essas páginas são todas numeradas, e ele segue exatamente, irmãos, a orientação que nós temos dentro dos nossos manuais administrativos, né? Então, desde termo de abertura. Então, aqui os irmãos podem observar que o descritivo ele é idêntico ao que nós escrevemos no livro manualmente, né? Então, contém esse livro 100 folhas, numeradas, sequencialmente de 1 a 100, servirá como livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, número. E aí sim, esses campos, irmãos, é onde nós vamos editar ou começar a fazer a abertura, né? Então, supondo aqui que nós faremos a abertura do livro do Conselho Fiscal do Brás. Então, o livro número 3, né? Então, eu vou fazer aqui só um exemplo para os irmãos, né? Livro número 3. E aí eu vou colocar a Congregação Cristã no Brasil, administração, no caso aqui, São Paulo. CNPJs, eu não lembro de cabeça, vou colocar X só para os irmãos, né? Situado na rua Visconde, Naíba, número X, que eu não lembro. Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Ou seja, então esses campos, irmãos, são os campos em que cada administração vai colocar a sua respectiva informação. Então, esse livro está sendo aberto no dia de hoje, São Paulo, dia 20 de maio de 2025. E aqui as informações fundamentais, essenciais, necessárias. Então, o irmão presidente, qual que é o nome? Irmão Rubens, XXXX. Qual que é o CPF dele? Quem que é o contabilista? CPF e CRC. E aqui é incluso a assinatura. Como? Né? Se os irmãos conhecem aí, eu creio que o PDF, né, o Adobe Acrobat, a ferramenta que é gratuita, os irmãos conseguem colocar aqui, ó, preencher e assinar. E aí, ou fazer o upload de uma assinatura, né? Ou aqui mesmo, manualmente, assinar, né? Então, vamos supor aqui, eu vou colocar aqui, vou adicionar uma assinatura, né? Então, eu posso escrever ou eu posso fazer o upload de uma imagem que eu já tenha a minha assinatura, tá? Então, aqui é só um exemplo para os irmãos terem a visão sobre isso. Vou só pegar aqui. Cadê? Poxa, eu não estou achando aqui. Se usando o Windows, você já teria achado. Obrigado.
meu Deus, aqui tá invertido. Eu vou deixar assim, tá? Mas, enfim, vou pôr aqui. E porque eu consigo depois rotacionar isso. Beleza, não ficou muito bom. Eu vou deixar dessa forma mesmo, só para os irmãos verem. Então, eu colocaria a minha assinatura e, obviamente, eu tenho que encaminhar esse livro para o irmão contabilista, irmão presidente, fazer a assinatura dele, tá? Eles fazem e eles voltam essa informação ao conselho. Seguindo aqui, irmãos, a gente tem o termo de posse. Então, para todo livro, né, aqui a gente faz a inclusão no termo de posse dos membros constantes do Conselho Fiscal, tanto aqui são os titulares, né, do Conselho Fiscal. E as mesmas informações, aqui aos 7º dias, ao 20º dia do mês, tal, de tal, conformidade ao estatuto, etc e tal. Faz o preenchimento. Aqui eu coloco o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF domiciliado, a rua em tal lugar. E aí embaixo, esses irmãos, né, do termo de posse também fazem a assinatura desse livro. Tá? Então, uma vez feito aqui a abertura do livro, o termo de posse, irmãos, se os irmãos observarem aqui da página 4 até a página 99, ela é aberta como um livro mesmo, em que permite aqui toda a descrição das atas. Então, conforme o desenvolvimento dos trabalhos, só um exemplo, né? XXX, enfim. Então, aqui, irmãos, os irmãos conseguem ir relatando conforme feito hoje manualmente no livro, digitalmente essa informação. Então, os irmãos podem observar que aqui eu vou salvar só como exemplo, né? Então, eu salvei esse livro. Essa informação ela fica salva e, obviamente, se eu abrir lá novamente, então, né, aqui, se eu abrir ela novamente, os irmãos vão perceber que ela já consta preenchida, né? Aquele preenchimento que eu fiz. E aí eu consigo editar essa informação, né, que a gente tem aqui, se os irmãos observarem. Eu não salvei como edição, né? Nós conseguimos, espera aí. Legal. Não tá me liberando. Vou fechar aqui, acho que eu não. Eu vou ter que voltar. Eu acho que eu bloqueei o arquivo, Sene. Não estou conseguindo voltar ele agora. Mas aí, irmãos, aqui a gente, na verdade, uma vez aberto o livro, as informações que forem preenchidas da página 4 em diante, elas são editáveis, né? Permitindo que seja incluída, obviamente, páginas seguintes àquela que foi feita. E aí, aqui embaixo, irmãos, na página 100, a gente tem o termo de encerramento. Então, no termo de encerramento, aqui também, né? Então, uma vez que finalizado o livro, as páginas, é feito o preenchimento do termo de encerramento e arquivado aquele livro. E aí a gente tem aí o livro digital ao invés do uso do livro físico, tá, irmãos? Irmão Sênio, Rogério, quer complementar alguma coisa? Deixa eu fechar aqui e ver se eu abro outra versão. Não. Irmão Rogério, tem algum complemento? Quer complementar alguma coisa? Eu acho que o Rogério, não sei, eu acho que ele não está nos ouvindo. Bom, irmãos, acho que
a ideia aqui era mostrar aos irmãos esse livro, né, a pedido ali do irmão Emerson, e aí a gente poder abrir agora para os irmãos em relação a alguma dúvida sobre isso, né, e obviamente outros assuntos também, tá? Só abrir aqui. Pronto. Aqui só para compartilhar com os irmãos, e aí a gente abre para dúvidas, tá? Eu peguei aqui o livro novamente, e aí eu só coloquei como teste. Então, eu consigo aqui ter, ó, por exemplo, o teste, eu consigo entrar, obviamente, nesse espaço e novamente editá-lo, né? Mas veja que o propósito aqui é, uma vez feita, redigida aquela ata daquele determinado dia, seguindo aqueles padrões que a gente já tem no InfoCCB, a gente não edita mais isso, né? Aí aqui eu salvo. Então, se eu for abrir novamente esse arquivo, eu vou fechá-lo, vou novamente abri-lo. A gente vai ter essa edição feita, ok? Acho que é isso. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, então. Irmão Paulo, vamos abrir o microfone, se o irmão tem alguma dúvida. Só aproveitando, irmão Toninho, depois seria interessante, eu creio que a maioria dos conselhos fiscais, né, a maioria das administrações tem o SharePoint, e guardar isso numa das redes, num repositório do Conselho Fiscal. Acho que é Perfeito. interessante, porque assim, se trocar computador, trocar pendrive, trocar qualquer coisa, o repositório fica ali. Se precisar resetar alguma senha de acesso, a área de TI vai conseguir nos ajudar nisso, entendeu? Então, estando na nuvem, o arquivo está, de certa forma, mais seguro. Perfeita, boa observação, moça, Deus abençoe. Irmão Paulo, se o irmão pode abrir o microfone, se tiver alguma dúvida? Enquanto ele não fala, irmão Paulo, lembrando que a congregação tem o convênio, e toda administração que está usando lá o Office, que adquire o Office 365, ou serviço de e-mail e assim por diante, tem acesso ao SharePoint. É possível pedir para o departamento de TI ou aqui o TI da administração São Paulo criar uma pasta, que a gente chama de site lá no SharePoint, para aquela respectiva administração, tá? Perfeito. Acho que complementando também o que o irmão Sene comentou, né? Aquilo, bom, os irmãos sabem que a gente está falando de um arquivo digital. Naturalmente, que se nós não tomarmos cuidado em mantê-lo em local seguro, que tenha lá backup e tudo mais, a gente corre um risco de perdê-lo. Do mesmo modo, irmãos, que se a gente tem um livro físico e também não mantém em local seguro, né, o seu armazenamento, também vai danificá-lo e perdê-lo. A diferença é que a gente tem a possibilidade de ter cópias, né, dentro da responsabilidade do Conselho Fiscal dessa informação. Então, é importante que os irmãos se organizem nesse aspecto que o irmão Ceni comentou, e também, né, tenham segurança de não compartilhar, né, esse documento, por mais que ele tenha uma senha de acesso, mas é uma senha única, a outros irmãos que não diz respeito a terem conhecimento das informações ali transcritas, tá ok? Irmão Rogério, quer comentar alguma coisa? Não, Tondinho. Eu estava aqui fazendo os impostos de renda aqui, ocupado com isso. Tranquilo. Mas tá bom, tá excelente. Maravilha. O irmão Foi boa Paulo, explanação. não quer abrir o microfone? Não tem alguma dúvida? Eu vou passar aqui então para o irmão Ismael, tá? Irmão Ismael, se puder abrir o microfone.
Pode falar, irmão Ismael. Nós não estamos te ouvindo. O microfone do irmão está ativo, mas a gente não está ouvindo. Não está dando certo. Irmão Paulo, irmão, conseguiu? Deixa eu ver se no chat algum irmão colocou alguma coisa aqui. Sim, a irmã Viviane está perguntando se a gente consegue abrir o microfone. Nós conseguimos, irmã. É só levantar ali a mãozinha para a gente só ordenar a questão das perguntas, né? Para organizar. E aí a gente já comenta isso, já abre o microfone da irmã, tá bom? Então, vamos passar para o irmão Anderson, então. Irmão Anderson, o irmão quer abrir o microfone? Depois a gente volta nos irmão Paulo e irmão Ismael. Só a irmã Viviane achou que a gente não estava fazendo isso. Na verdade, irmã, fica bloqueado para todo mundo. Quando a gente libera, continua bloqueado para vocês, mas aí você tem a opção de desbloquear, entendeu? Não é automático que a gente consegue liberar o de vocês. Então, A quando gente só habilita a opção para a irmã abrir o microfone. Isso. E aí a irmã vai lá, ó, a irmã, os irmãos, vai lá e clica de novo no microfone, que aí sim ele habilita. Agora lotou aqui, todo mundo com dúvida. Ó, pelo que eu tô vendo, o Frank, o Ismael, o Wilson, tá tudo habilitado, não tá, irmão Toninho? Não. Não. Tem alguém fechando, então. Peraí, deixa eu habilitar um aqui. O irmão permitir. Ó, do irmão Paulo já está. Ó, do irmão Paulo e o do irmão Ismael. É só ativar o microfone, irmão. Vocês têm que. No software que você está usando, tem um botão para você ativar o microfone. É só clicar nele, ele ativa e desativa. Aí, irmão Ismael. Amém. 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 Eu queria que os irmãos explicassem como que chega no digital lá, como que chega lá. Como assim, irmão Ismael? Eu não entendi a pergunta. Como que chega onde que está o arquivo? Onde que está o arquivo do digital? Perfeito. Ele ainda não está no local que eu vou mostrar agora, mas ele ficará lá, tá? Lá no Info. Ele vai estar lá no Info CCB. Então, os irmãos aqui eu vou compartilhar novamente. Espera aí. Então, os irmãos têm acesso ao SIGA, né? Sim, certo. E aí ele vai ficar nesse repositório aqui, ó. Vamos lá, intranet Info CCB. Certo. Aí daí para frente que eu quero saber. Exatamente. Eu vou abrir aqui para os irmãos. Então, dentro do Info CCB, a gente vai em áreas técnicas, Conselho Fiscal. E aí, dentro do Conselho Fiscal, em materiais de apoio, ele vai ter aqui embaixo, a gente vai anexar a referência desse livro, tá? Então, hoje ele não está aqui, mas ele vai ficar aqui. Tudo bem? Certo. Então, já material de apoio aí, aonde? Então, dentro de material de apoio, ele vai estar aqui, irmão. Ele vai ser um tiquezinho aqui que o irmão vai conseguir baixar isso. Ele vai ser criado aí. Exatamente. Eu já confirmei com o irmão Emerson, ainda não, eles não conseguiram subir hoje, por isso que não está aparecendo, tá? Aí esse livro agora digital já é o número 3. Não, aí o que cada administração precisa ver, né? Cadê aqui os irmãos? Cada administração tem que ver, vai ter um livro, né? Ou seja, a administração do irmão pode estar no livro 2, porque o 1 é o físico. Sei. Pode ser que outra administração já esteja no livro 4, então esse vai ser o 5. Então ele vai dar continuidade nos trabalhos do conselho. Ele vai ser o livro, a ideia é que a gente, né, ao invés de usar o físico, e hoje que é feito manualmente, passe a usar o digital. Ele vai ser a sequência da administração do irmão. Aí isso é bem particular de cada administração, tá? Certo. Certinho. Tá bom?
Tá bom, certinho. Deus abençoe. Amém. Amém. Irmão Paulo, vamos tentar, irmão Paulo. Irmão Paulo, o microfone do irmão está ativo, é só o irmão habilitá-lo. Se o irmão Paulo estiver nos ouvindo, tiver com alguma dificuldade, puder pôr no chat aqui, a gente tenta entender. Enquanto isso, vamos abrindo do irmão Wilson. Pode abrir o microfone, irmão Wilson. A paz de Deus, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, a informação que eu quero seria a seguinte: eu tenho que anexar também a ata da Assembleia Geral, da ordinária, que deu posse aos membros do Conselho. Ele permite fazer colagem esse livro? Ele permite o irmão fazer colagem. O irmão conhece do Adobe? Sim. Então ele é um Adobe, não tem nada de segredo nenhum em cima dali. Então, dentro do livro é possível fazer a colagem, sim, dessa ata. Agora, a ata do conselho, se eu não observar na folha 3, ele já está previsto fazer ali o termo de posse. E ao fazer o termo de posse, ali já é relatado os irmãos que fazem parte e está sendo assinado, esse livro foi assinado pelo presidente e o contabilista. Então, é o que suporta ali a abertura desse livro. Não necessariamente tem a obrigatoriedade de colar a ata, tá? Da Assembleia. Porque pelo manual anterior, nós teríamos que colar. Quer dizer, fazia parte, a gente extraía a parte só da GO, da posse do membro, e pertencia ao livro também. Perfeito. É essa a diferença. Antes, a gente... Vamos imaginar um caderno, né, irmão? O caderno não tem ali termo de posse. Então, por isso que existia essa orientação para se copiar ali o termo de posse e colar ali. Nesse livro, se o irmão observou, a gente já transcreveu exatamente o termo de posse ali no livro. Então, aquilo ali já é suficiente para suportar essa parte, tá? Certo. A outra pergunta é o seguinte: eu tenho do próprio livro, através do Adobe, eu tirar uma cópia para poder ser lido na reunião ministerial. Perfeito. Tá. É só essa dúvida, irmão. O irmão consegue, irmão Wilson, inclusive, imagina que é um arquivo, né? Então o irmão vai fazer a impressão dele, o irmão vai fazer a impressão do livro e consegue ler. É um arquivo digital que vai sair impresso naquele formato que o irmão viu do livro. Ótimo. E aí é tranquilo o irmão fazer essa leitura. Então até facilita essa parte. Em vez de carregar um caderno, o irmão pode ler tanto digitalmente quanto eventualmente imprimir aquela folha que diz respeito ao parecer que foi transcrito pelo conselho. Certo. E a ata é o tipo padrão da ata que nós usamos. É o mesmo padrão. Normalmente, né? Tá. Normalmente. Então, lá dentro do InfoCCB, né? Aqui nós temos aqui, cadê? Deixa eu só abrir aqui essa parte. Espera aí. Se os irmãos observarem aqui, ó, Conselho Fiscal, né? Eu vou em Manual Administrativo, lá na seção do Conselho Fiscal, na seção 9, os anexos, se os irmãos observarem aqui, esses são os exemplos que nós tínhamos antes, né? O termo de haver, ele transcreve, esse livro digital, ele está transcrevendo exatamente o que consta aqui. Tá? Certo. E aí o modelo, então você tem, vamos supor, o modelo aqui, ó, de ata de reunião e parecer do conselho trimestral, modelo completo ou simplificado. Vou dar um exemplo, vou abrir o completo, né? Certo. Poxa, olha que fácil, eu posso pegar aqui está o modelo, né? Olha lá, eu tenho, os irmãos estão vendo minha tela, deve estar bem pequenininho, mas vamos ampliar esse negócio. Eu posso aqui literalmente transcrever nas mesmas palavras que eu tenho aqui, né? Essa informação lá para o livro. Do jeito que está aqui, tranquilamente. E é essa a orientação, tá? Certo. Tá? Aí seja no modelo completo ou no simplificado. Assim como o parecer do Conselho Fiscal também, né? Então, aqui você tem o modelo do parecer do Conselho, né? Então, aqui está um modo que é transcrito e coloca-se o parecer lá. Agora, e o termo de encerramento que consta aqui em nosso manual, o 9.6, é o mesmo
que nós temos no livro digital. Se os irmãos forem lá na página 99, ele descreve exatamente isso aqui. Tá? Certo. É isso. Tá, nós numeramos eles de acordo com o ano, tá? Certo. Então, livro 1, ano tal, livro 2, ano tal, e aí vai nessa sequência da mesma forma que a gente vinha trazendo. Perfeitamente. Tá. Perfeito. É que, teoricamente, a gente está falando que o livro ele possui 100 páginas, porque era um livro físico, né? Exato, Uhum. E aí, assim, dificilmente o conselho usaria 100 páginas no ano 1, um por Certo. ano, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ah, tem problema fazer o encerramento do livro e abrir um outro para a gente catalogá-lo por ano? Não tem problema nenhum, irmão Wilson. Estando Certo. organizado a sequência dos livros e esses estarem disponíveis à presidência e ao conselho, tá tudo certo. Tá. Que a gente tem feito eles tudo em PDF, né? E abre-se uma pasta para cada ano e a gente numera ele como livro número tal, entende? E todos os documentos ficam ali. E dali a gente já manda pelo sistema nosso da administração para ficar arquivado, Perfeito. tá? Tá Seguimos da ótimo. mesma forma. O que facilita é que o irmão não vai precisar mais tirar foto, nem escanear, nem nada. O irmão já está transcrevendo digitalmente ali. Uhum. Tá ótimo, então. Tá Deus bom? abençoe, meu irmão. Amém. Vamos para o próximo aqui. O irmão Eliseu, pode abrir o microfone. A paz de Deus. Amém. A minha dúvida ali, eu acho que o irmão já meio que respondeu ali, tá, irmãos? Com relação ali à numeração do livro, que vai seguir o que já é do físico, né? Daí vai seguir. E se por um eventual tiver que utilizar mais de um livro no ano, é só ir seguindo as numerações, né? Exatamente. Uhum. Ali, a dúvida ali, um pouco diferente que eu tive ali, seria, ali tem as páginas, são 100 páginas, uma página é para abertura, a outra a última é para o encerramento, e cada página daquilo ali, se tiver vários assuntos, como que eu tenho que colocar um em cada página, ou Não. eu posso ir colocando um debaixo do outro, preenchendo uma página, preencher a outra? Como que funciona isso daí? É a mesma organização, irmão Eliseu, do livro que o irmão tem hoje no físico. Se o irmão precisa de mais de uma página... irmão. Eu, na realidade, eu estou começando, tá? Ah, É perfeito. só isso, eu só estou tirando essa dúvida aí, que eu não tive tempo ainda de falar ali com o pessoal que são mais antigos, né? E daí eu estou aproveitando, tirando algumas dúvidas mesmo. Não, tranquilo, sem problemas. Veja, teoricamente, não é uma regra que precisa ser transcrita a ata em uma página. Não. Se você observar que tem ali o parecer, uma ata que utiliza-se 2 folhas, você utiliza 2. É um livro. Se for precisar 3, porque teve alguma observação relatada pelo conselho, são 3, não importa. O irmão vai consumindo as páginas de acordo aos trabalhos que vão sendo desenvolvidos, as atas e os pareceres do conselho. Entendi. No caso, eu teria que consumir a página inteira ali, ou senão, tipo assim, um assunto vai até... eu usei uma página e meia. Essa meia página da segunda página ali, eu faço um encerramento, tipo um encerramento. Ali o irmão... Exato, mas o irmão não vai dar continuidade, vamos supor, eu fiz uma ata agora e eu consumi uma página e meia. Eu não vou começar a outra página, a outra ata na metade da página 2. Eu não tenho, até porque ali é assinado, né, no termo, se o irmão observar no modelo dentro do manual, tem as assinaturas de quem participou daquela ata dos trabalhos. Então eu pulo aquela, né? Então eu vou para uma outra página limpa. Então não é que eu vou ter que continuar na mesma, na linha de baixo, não. É da mesma forma que quando a gente fala que é da mesma forma do livro físico, porque efetivamente os irmãos normalmente fazem que é uma página e meia, consumir uma página quase 2, beleza, eu vou usar a próxima ata na terceira página, e assim sucessivamente.
Sim, sim. Eu sei como que funciona ali, porque eu trabalhava muito com abertura e encerramento de livro fiscais mesmo, né? De Perfeito. saída, então a gente sabe mais ou menos como que funciona, né? Mas o da igreja que eu nunca tinha mexido ainda. É isso aí. Então tá. Essa seria a minha dúvida. Deus abençoe. Amém, paz Deus. É. Irmão Anderson, pode abrir o microfone? Paz Deus, meus irmãos, tudo bem? Amém, tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Na verdade, com a conversa dos outros irmãos aí, acabou já respondendo, né? Na verdade, irmãos, eu estou só procurando estar por dentro do que está acontecendo, né? Eu tenho a coordenadoria aqui do Conselho Fiscal no Rio Grande do Sul, na Regional de Novo Hamburgo, porém eu não atuo mais como Conselho Fiscal. Então, como nós ainda não temos alguém para substituir, então eu estou na frente aí a pedido do Ministério. Então, só para mim me atuar nessa situação, a partir de agora, então, os irmãos vão subir para o SIGA, vai ter essa oportunidade aí de nós trabalhar com o livro digital, né? Perfeito. Perfeito. É isso aí. Aí provavelmente vai vir algum comunicado no SIGA também, né? Avisando. A gente vai, exato. O irmão Emerson deve estar coordenando isso para subir o livro, essa versão, né, do livro, e fazer um comunicado a qual os irmãos também vão receber, né, partilhando disso que a gente está apresentando aos irmãos. A gente só está fazendo essa apresentação antes, no momento que o livro, né, chegar essa comunicação, todo mundo fala, ai meu Deus, o que é isso? Então já sabe, porque já foi passado aos irmãos também. Perfeito. É bom para estar por dentro aí do assunto, até para poder compartilhar com a nossa regional aí, todas as administrações também. Deus abençoe a todos. O irmão Emerson sempre tem nos dado um suporte aqui no Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Paz Deus. Maravilha, Deus abençoe. Irmão Messias, pode abrir o microfone. Irmão Messias? Vamos passar para a irmã Débora, então. Irmã Débora, pode abrir o microfone. Paz Deus para os irmãos. Amém? Amém. Irmãos, eu até vou pedir desculpa para os irmãos primeiro, que se algum dos irmãos perguntou, que eu vou te perguntar agora, eu não entendi, mas eu vou perguntar de novo. Quando que vai começar a valer esse livro de ata digital? Irmã, ele já pode ser utilizado a partir do momento que ele será publicado no InfoCCB. Eu não vou aqui falar que vai ser amanhã, a ideia era ter sido publicado hoje, mas não foi. Então, como depende aí dos irmãos lá da parte de secretaria e da TI subir essa informação, ainda a gente não consegue confirmar a data. Mas fato é que já está, vamos falar assim, aprovado pela presidência, tá? No braço. Então, a partir da publicação dele no InfoCCB, a irmã já consegue baixar e utilizar para, obviamente, e aí, né, lembrando, para as atas e pareceres futuros, né? Eu vou transcrever o livro que tem atual. Não tem necessidade. O que vai ter necessidade é de fazer o encerramento do livro atual, né? E passar a utilizar ali para frente. A sugestão, irmã Débora, é o seguinte, poxa, vamos lá. Vamos supor que isso seja publicado até sexta-feira. Eu vou ter alguma ata para ser feita esse mês? Não, só a partir do mês próximo. Então, o irmã usa como corte, olha, até o mês de maio, né, utilizamos o livro físico, mais de 25. De junho para frente, de 25, utilizou o seu livro digital. Tá tudo bem. Entendi. Tá bom? E ele vai ficar anexado nessa parte do InfoCCBI? Ele vai ficar, não nessa parte, né? Ele vai ficar anexado. Eu acho que Sene, você acha que vai ser nessa parte ou na parte de materiais de apoio? Eu acho que é aqui, né? Eu acho que é materiais de apoio. Materiais de apoio? Tá. Eu acho. Se for materiais de apoio, irmã Débora, ela vai estar aqui, ó. Conselho Fiscal, materiais de apoio. Então, ele vai estar aqui. Porque é nosso, entende? Mas vai estar dentro da nossa área técnica, vamos dizer assim, né? Isso, de fato. Porque você tem razão também, porque hoje o modelo de doc, né, do Word, ele está dentro da seção 9. E ele faz parte do manual administrativo, né? Então, eu acho que seria aqui, pode ser que vai ser aí, tem razão. É mais provável que vai ficar aí.
Mas assim, só para fazer o primeiro download, tá, irmã? Depois aí a Exato. irmã guarda numa área da vossa administração. Ah, entendi. Então, assim, eu vou ter que fazer a transcrição da ata ali, baixar o documento, fazer a transcrição e guardar com nós lá na administração. Não vai ser dentro do Exato. SIGA, não. Exatamente, porque ele vai ser o teu livro Ah, eletrônico daquela administração. Exatamente. É isso Ah, aí. tá. Então, pode abrir uma pastinha lá no nosso computador e colocar lá guardado essas atas. No O SharePoint, de computador é preferência. Irmão. perigoso, sim. O ideal é que SharePoint. a irmã faça no SharePoint da congregação, porque aí ele tem, né, como se fosse um backup, tá mais seguro, não fica dependente de um computador ou não. Como eu dei um exemplo no começo, talvez a irmã não pegou. Ah, É ruim deixar ah. no computador, por quê? Porque, eventualmente, pode pegar vírus, o computador pode quebrar, alguma coisa pode acontecer, ou no computador ou no pendrive, entende? Ah, mas é da congregação. Ok, mas pode algo acontecer e a irmã perder toda aquela ata. Não vai ter backup, não vai ter nada. Então, por isso que a gente Entendi. sugere usar a ferramenta que a congregação já tem, que é o SharePoint. Pode ser que a irmã não tenha isso na sua administração, mas aí convém Tem, correr já atrás tem. para criar. Ah, então Não, maravilha. já tem sim. Maravilha, Só um minuto. maravilha, maravilha. O que Então a gente acontece? sugere isso, tá, irmã? Entendeu? Para ficar mais seguro. Entendi. Então, assim, a partir do momento que a gente baixar os irmãos publicar, na verdade, o uso da ata, só um minuto, aí a gente faz a gente deixa de usar o manual, o livro manual, a gente pode guardar o livro manual e fazer só esse aí. Sim. Tá, Jóia. Sim. É isso aí. Eu posso aproveitar a oportunidade de tirar outras dúvidas que não é sobre isso, ou eu posso levantar a mão depois de novo? Não, pode sim. Se a gente souber. Nossa, mas dos livros de voluntário, que eu estou com muita dúvida, já tem tempo já. Eu estou até em falta com os irmãos lá da nossa administração, que eu falei que ia perguntar, mas eu não tive a oportunidade de nem mandar um e-mail para os irmãos, aí, enfim. Eu estou querendo saber sobre o livro do voluntário. O que acontece? Quando a gente não achar inconformidade nenhuma no livro do voluntário, tiver tudo ok, os irmãos estiverem assinando, preenchendo todos os itens obrigatórios, igual o SIGA, as inconformidades do SIGA requer, a gente tem que colocar o quê? Que, por exemplo, no livro de registro de coleta, tem aquela inconformidade que não foi achado nenhuma inconformidade, né? Mas o do voluntário não tem essa parte. Aí a gente coloca o quê? Mas, então talvez a irmã está fazendo uma confusão. Talvez. Por quê? O livro de voluntário, a maioria do que a irmã está falando, é o livro voluntário que veio da casa de oração. Isso. Tô certo? Na verificação da casa de oração, tem um item geral para esse apontamento. De, olha, verifiquei a casa de oração e não tinha apontamento. Quando você coloca esse item na casa de oração, acabou. Tudo que vinha da casa de oração, a irmã já disse que não tinha nenhum problema. Entendeu? Entendi. Quando a irmã abre uma verificação só do trabalho voluntário, a irmã está abrindo uma verificação do departamento de trabalho voluntário, não da casa de oração. Entendeu? Essa é a diferença. E de qualquer forma, mesmo que a irmã abriu uma verificação do trabalho voluntário, existe lá dentro o item de, olha, verifiquei o departamento do trabalho voluntário e não encontrei nenhuma ocorrência. Entendeu? Mas aí, então, é importante que a irmã entenda a diferença. Quando você abre uma verificação do tipo trabalho voluntário, é porque ela se refere ao departamento da administração. Então, a administração tem o departamento de trabalho voluntário, ok? Quando a irmã está falando de um trabalho, de um livro de coleta de um livro de voluntariado que veio lá da casa de oração, tudo que é assunto da casa de oração tem que ser lançado ou registrado na verificação da casa de oração. A verificação da casa de oração, ela já engloba livro de coleta, despesas, C52, fundo bíblico e os livros de voluntário da casa de oração. Entendeu a diferença? Isso. É essa parte aí mesmo que eu estou falando com o irmão. Então, o que eu estava fazendo? Eu achei que esse item aí que a gente verificou e não achou nada, era só para o livro de registro. Eu não sabia que incluía os livros. Não, é da casa de oração. Porque você verificou a casa de oração inteira. É o fundo bíblico, né? Opa, não teve nenhum problema. Maravilha. Então eu vou lá e coloco aquele item.
Entendeu? Entendi. Eu estava fazendo o seguinte, eu estava colocando para o livro de registro, porque o livro de registro de coleta veio todo ok, e eu colocava esse item para eles e Só não para ele. Só para de ele. oração. Isso. E fazia a inconformidade dos outros livros, que infelizmente estão só a misericórdia de Deus. Aí eu estava fazendo desse jeito, mas que bom que eu perguntei, que aí agora eu passo a fazer certo. Não, então, porque a irmã estava até gerando um dado errado, né? Logo ele vai estar num BI, entendeu? Logo ele vai estar no BI, então essa informação vai ser muito importante para ajudar a contabilizar e gerar o BI. E a irmã fazendo dessa forma ia dar uma bagunçada nos dados aí, mas que bom que a irmã perguntou e de repente até outros já sabem disso. Entendi. A outra dúvida que eu tenho é o seguinte, quando a igreja está em reforma, ou ela está em construção, precisa preencher o livro da manutenção, o livro azul? Boa pergunta. Não deveria, tá, irmã Débora? Assim, teve até um passado a gente foi falado sobre isso. Foi? Teoricamente, a manutenção, a orientação é se a casa de oração entrou em reforma, não é manutenção. Então, não poderia ter atividade de manutenção. Ocorre que existe, muitas das vezes, pequenas reformas, né? Ou seja, é uma pequena reforma que não interfere ou não está interferindo diretamente nos serviços de culto. E aí, nesse caso, naturalmente, que as manutenções acabam acontecendo e tudo mais. A orientação é que quando entre-se uma congregação em reforma, o livro azul seja estancado, né? Até porque você não pode ter isso daí. É importante alinhar isso com a vossa administração, tá? Os irmãos de manutenção também sobre isso. E no caso, então, e os irmãos têm que assinar qual livro? O livro de presença do voluntário da manutenção ou o outro livro? Qual livro que eles têm que assinar, no caso? Não, livro de voluntário é uma coisa, né? Livro de manutenção é outra coisa. Os irmãos que vão trabalhar na manutenção, obviamente que assinariam a manutenção, mas não tendo e sendo reforma, vai ter que ter outro livro de voluntários. Entendi. Isso se a reforma for voluntária, né? Se for aquelas reformas que a casa de oração para de operar, normalmente é uma reforma de mudança de ativo. Então, ele tem um livro específico, é uma contabilização no ativo da casa, no ativo da administração. Então, ele é um outro livro. A contabilidade sabe desse livro, eles abrem esse livro no SIGA e aí os irmãos podem assinar. Isso se tratando, certo, irmã, de reforma e reforma maior e construção. Se é só alguma reforma que está sendo feita pelo Departamento de Manutenção Preventiva, algo que não vai parar o culto, aí, de repente, ele pode entrar como manutenção mesmo, como despesa, né, daquele imóvel, e aí, sim, você tem uma contabilização na conta de despesa da congregação. De qualquer forma, a resposta correta não é nossa, é da própria contabilidade. A resposta correta para saber que tipo de reforma é essa, a contabilidade vai saber falar para você se ele vai ser um ativo ou uma despesa. Na verdade, essa pergunta em relação à reforma, manutenção preventiva, é só para eu aprender mesmo. Porque às vezes vem irmãos que me perguntam, aí eu falo, vou perguntar para meus irmãos que sabem mais que eu. Deixa eu fazer outra pergunta para os irmãos também. Não, estou cheio de dúvida hoje, até me perdoa aí. No livro do voluntário, no livro voluntário da limpeza, e pelo menos é os livros que a gente tem recebido aqui na nossa administração, no livro de presença, né? Aí tá lá assim, ó, tô até com uma imagem aqui, que queria mandar lá no chat, mas o meu chat não está funcionando, eu não sei porquê. Tem assim, lista de presença, aí tem entrega de EPI, funções da M.O, que eu também não sei o que é isso, enfim. Aí vem casa de oração, o número, né? Tem o campo de colocar o casa de oração, tem o nome da casa de oração, aí vem o setor. Aí, nesse livro, tem um quadradinho escrito número e um traço. E depois mês e ano. Eu queria saber que número é esse que está querendo dizer aqui. Se pode colocar limpeza ou manutenção, ou o que tem que colocar, e que número é esse? Ou se é para colocar números. Eu não entendi
essa parte do livro de presença. E outra coisa que eu queria perguntar também é o seguinte, no campo de número de equipamento entregue, está escrito só o campo números, só tem número no campo. Aí eu queria saber que número é esse, para eu falar com os irmãos lá, porque isso é inconformidade para nós. Porque lá tem o item, não foi entregue o EPI. E os irmãos não estão assinando, não estão preenchendo essa parte. E está gerando inconformidade todo mês, e nós não sabemos que número é esse que está pedindo. Se os irmãos puderem, eu não sei o que está acontecendo no meu chat, eu queria até mandar essa parte para os irmãos ver. Eu não estou conseguindo mandar, eu não sei se eu consegui explicar direitinho. Eu Isso é a página entendo, amarela irmã. do livro, por exemplo. Não, eu entendo que na parte de EPI, por exemplo, tem atividade na administração que você não vai precisar de EPI. Mas, por exemplo, se você for fazer manutenção, e na manutenção, assim, você vai precisar ter pelo menos a manutenção ali do piso, aquelas coisas, você vai precisar ter pelo menos uma bota, tem uma bota borracha lá, né, para evitar que o irmão venha derrapar, venha cair. Então, ele tem que preencher EPI. Mas, por exemplo, só mudando esse exemplo, aí nós vamos na administração e eu vou lá trabalhar na administração. Aí a gente não tem nenhum EPI. Então, aquele livro não vai ter necessidade e não é apontamento não ter nenhum EPI. Mas manutenção, até onde nós sabemos, é obrigatório. A irmã perguntou alguns números. Esses números estão na seção do trabalho voluntários. Ele mostra como preencher, o que vai ter, o que precisa ser preenchido e quais são os números dos EPIs. Porque, de fato, os EPIs, cada EPI tem uma numeração. E aí ele vai lá e coloca. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Recebi o item 19. O item 19 está falando que é um óculos. Entendeu? Então, existe isso. Onde a irmã tem certeza? Na seção áreas técnicas, trabalho, atividade voluntária. Atividade voluntária. Estou anotando tudo. Exatamente. Eu me comprometi a olhar isso com os irmãos. Atividade voluntária. Tá, Jó. Na verdade, eu já olhei essa parte do voluntário e o livro que o irmão mostrou de exemplo lá no vídeo que eu assisti estava diferente do meu livro. Eu falei, nossa, me ajudou muito pouco. Aí, enfim. Eu fiquei sabendo que tem 2 livros, tem o que tem o EPI e tem o que não tem necessidade de colocar EPI. Que é justamente destinado para essas atividades mais administrativas. Então, pode ter essa diferença. Mas eu diria que, se você estiver usando um livro que tem EPI na atividade administrativa, não é problema. Agora, um livro que na área de manutenção que não pede para especificar EPI, aí é um problema. Porque ali é uma informação que deve existir, entendeu? Deixa eu só ver o que eu entendi que o irmão falou anteriormente aí. O irmão falou que lá na área do voluntário tem os números, por exemplo, número 19 significa que entregou a bota, número 20 significa que entregou luva, é isso? Exato. É na norma deles, na seção administrativa deles. Eu vou olhar isso, porque eu fico assim, porque isso está gerando inconformidade demais, porque lá tem para nós falando, se não teve entrega de EPI, é uma inconformidade. Isso. Aí eu falei com os irmãos assim, de fato. Agora, a irmã está falando de trabalho voluntário é seção 19. Então, na seção 19, você vai ter o manual deles. E aí, no manual deles, tem essas informações. Agora, da maneira que a irmã está falando, a gente entende que está cabendo apontamentos do Conselho Fiscal referente ao setor, né, ao Departamento do Trabalho Voluntário. Eles não estão fazendo os treinamentos necessários. E aí, a informação vem da casa de oração toda quadrada. É só Deus. Então assim, aproveita, irmã, e todo mês a irmã faça apontamento na área, né, no Departamento de Trabalho Voluntário, que as casas de oração não estão sendo devidamente instruídos, que os livros eventualmente não estão na versão correta, entendeu? Não deixa de fazer isso, porque senão, o que vai acontecer? Nós estamos apontando a casa de oração, mas quem é o responsável por gerir a casa de oração? É o Departamento do Trabalho Voluntário. Se a gente não apontar eles, não adianta, a coisa não evolui, porque é sempre o culpado a casa de oração. Mas se o trabalho voluntário não tiver uma equipe para treinar a casa de oração, vai continuar vindo errado pro resto da vida. Então, da maneira que a irmã está falando, eu acho que esse seria o caminho.
Tá? eu Não vou falar deixe com de ele. apontar a casa de oração, mas coloque também o apontamento no trabalho voluntário. Tá, joia. Vou falar com o irmão. Eu peguei um dos irmãos aqui da minha comum, eu sentei com eles e falei, olha, é desse jeito que preenche o livro. Ah, porque Mas eu não. eu falei, Mas olha, você eu vê, sentei ó, com eles. perdoa, irmã. A irmã foi fazer uma atividade que não é nossa, não é do conselho. Eu entendi. A gente está ajudando, mas assim, tem que cobrar que tenha os responsáveis desse departamento. Trabalho E assim, voluntário não graças a pode Deus. continuar todo sendo feito assim, porque uma hora ou outra vai gerar um problema. E eu vou falar com o irmão, graças a Deus, é Deus, não é eu, é Deus. Eu sentei com eles tem pouco tempo, só para eu falar com eles sobre a inconformidade. Eu falei, olha, mês de fevereiro, eles tiveram mais de 40 inconformidades, a grande maioria do livro voluntário. Mês de fevereiro, março, aí já foi caindo. Só sei que chegou no mês de abril agora, irmão, eles estão com 20 e poucas, caiu mais da metade, vou começar de quando eu comecei a pegar o livro do voluntário lá da comum. Enfim, melhorou, sabe? Não é nossa função fazer isso, mas, irmãos, a gente não... enfim, né? A gente não pode ficar falando nada, não, que gera um julgamento. Deixa eu só pedir Não, uma dá para outra dúvida entender. para o irmão também. Antes. Dá uma olhada na tela que eu acabei de compartilhar. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Eu tô com o meu livro de dúvidas. E é esse daí mesmo que eu peguei, irmão. Pois é, tá aqui, ó. Livro de, o modelo 2 tá na página 18, tá? Na página 18 da atividade, do Manual Administrativo da Atividade Voluntária, que é justamente a seção 19. Irmão, esses números aí que eu quero saber. Pois é, Esses números, tá vendo aí? Tem capacete números. Isso. Aqui embaixo ele vai irmão... descer. Aqui embaixo ele vai descer, ótimo. Mas aqui embaixo ele vai passar a relação. Ele vai explicar. Isso, exatamente. Ele passa a relação. Então, repara que se está numa área de administração, sei lá, uma área de limpeza, vai ter... Vamos supor que o item 5 é bota, o item 22 é luva, então os irmãos preenchem aqui, e aí o usuário, né, o irmão que vai assinar, vai lá e fala, olha, eu recebi a bota, recebi a luva e recebi sei lá mais o quê. Estou dando um exemplo. É isso. Então, mas são informações que já é pública, já está nesse livro, e por mais que a irmã do Conselho Fiscal não tenha 100% da informação, a área de trabalho voluntário da tua administração tinha que estar trabalhando nisso, tinha que estar mais envolvido nesse processo, entendeu? E é nesse ponto que a gente... Aí você vai falar, mas aqui não tem. Ok, a gente entendeu, mas não deixa, o Conselho Fiscal não pode deixar de gerar esses apontamentos. Tem que ir lá e gerar o apontamento na verificação da atividade voluntária, do departamento. Não adianta só ficar batendo na casa de oração, só ficar apontando, porque a casa de oração, coitado, às vezes o irmão nem sabe que tem que preencher alguma coisa, entendeu? Não sabe. Tá claro, irmão, entendeu? Não, eles não sabem. Eu queria até perguntar para o irmão se eu poderia pegar dentro do Conselho Fiscal, das nossas inconformidades, o que o SIGA exige que a gente lance lá que está errado, dentro do Conselho Fiscal, sem ir para a área de ninguém, né? Dentro do Conselho, a gente fazer só um apanhado, assim, uma repescagem com os irmãos. Eu queria ver se a gente pode fazer isso para tentar ajudar, porque realmente eu acho que não tem ninguém, assim, responsável lá pelo setor voluntário. A irmã que agora virou vice-presidente, ela que era, mas virou vice-presidente agora, e não tem ninguém para ocupar o cargo ainda. Tem que olhar essa parte. É que assim, a irmã está falando duas coisas diferentes, se eu estou entendendo correto, tá, irmã? A irmã está falando, a equipe de trabalho voluntário lá na minha administração está começando a se formar, certo? Está começando, mas sem ninguém explorar. Não, tudo bem. Mas talvez talvez não. Existe, assim como nós estamos falando do Conselho Fiscal, existe um trabalho, um suporte, igual nós estamos fazendo, da equipe de trabalho voluntário. Eu posso pegar o link, se a irmã deixar o e-mail aí, a gente manda, mas a administração, a secretaria da tua casa, da tua administração, ela tem a agenda de todos os departamentos, desde o Conselho Fiscal até o trabalho voluntário, tesouraria, informática. A própria secretaria da tua administração coordena eles recebem e distribuem esses calendários, digamos assim.
A melhor forma que a irmã está me falando, é que a área de trabalho voluntários tenha contato com esse time, com esse suporte. Porque, veja bem, a irmã é de conselho fiscal e está no nosso conselho fiscal pedindo ajuda. A irmã está corretíssima. Então, o mesmo exemplo que a irmã está fazendo, a equipe de trabalho voluntário tinha que estar no trabalho de voluntário pedindo essa mesma ajuda para formar, né? Porque, pelo que a irmã está falando, vai começar a formar, entendeu? Então, esse seria o melhor cenário, porque tem bastante atividades deles, tem bastante itens que tem que ser preenchido pela casa de oração, que tem que ser lançado no SIGA, porque isso vai virar uma informação contábil. Então, não pode deixar de fazer. Se eles não estão assinando isso, é capaz que nem estão lançando no SIGA as horas contabilizadas. Entendeu? Sabe, irmão? Isso aí eles estão fazendo sim, graças a Deus. O negócio é o livro, o preenchimento do livro, da folha amarela. Sabe? Assim, enfim, é só Deus. Eu vou falar só a parte. Vamos deixar isso, porque se dá um pano para manga. Deixa eu perguntar só mais. Mas tudo bem, ficou. A irmã entendeu? Faz sentido, não, irmã? Faz sentido? Entendi. Agora, se quiser que a gente ajude, da parte do Conselho Fiscal, não tem problema. Até o irmão Emerson sempre pede isso, manda um e-mail para o Conselho Fiscal pedindo alguma conversa desse tipo e a gente ajuda sim. Tá? Mas lembrando, nosso escopo vai ficar um pouco mais limitado ao Conselho Fiscal. Se é para formar o departamento, é mais interessante que ela... Eu nem entro nessa parte, irmão, porque eu já tenho serviço demais para mim, tem muita coisa para pensar. Eu não falo. Imagino. Eu só pego mesmo o que me entrega da casa de oração, que é a folha amarela lá do livro de voluntário, o do livro de manutenção. Eu tento me ater nisso daí, porque se a gente for entrar demais, é só Deus ter misericórdia. E assim, eu me atenho também o que o nosso sistema pede. As inconformidades que pede. Foi por isso que eu vi a situação que estava um certo livro lá, eu sentei com a irmã, falei assim, olha, irmã, eu mostrei para ela a inconformidade, falei assim, olha, é desse jeito. Ah, é porque a gente não... Eu falei, tá ótimo, aí a irmã aprendeu, graças a Deus, irmão, já começou a dar resultado. Aí eu pensei assim, gente, se eu pudesse, eu sentava com cada casa, eu sentava com cada responsável pela casa de oração, ficava com um por um e falava assim, olha, é assim que faz, para ver se tenta, ao menos, ajudar os irmãos, que eles não têm culpa, não, porque se eu não sei, estou te perguntando aqui agora que eu estou sabendo de muita coisa nova, os irmãos vão saber? Ninguém sabe, e alguém tem que ensinar para eles. Só um minuto, filha. Deixa eu só tirar uma outra dúvida com o irmão. Tá bom. Oi. Vamos só mais essa, e depois tem os outros irmãos, só por conta do time, aí a gente volta com a irmã se for o caso, tá bom? Não, eu mando no e-mail para o irmão, então, é porque tem bastante coisa que eu queria perguntar, e enfim, eu mando por e-mail para os irmãos, o que o irmão já me respondeu já é o suficiente, essas outras aqui dá para passar. Irmã, manda assim, irmã, manda assim, irmã, tem bastante, não fica brava com a gente, manda no e-mail sim, a irmã tem um e-mail, né? Não, eu tenho sim. Se entrar no SIGA lá, é Conselho Fiscal Brasa, ele já vai achar, para não ter erro. Já não, é por causa que as outras dá para passar, era só essas que eram mais relevante no meu ponto de vista, né? Tá bom. Enfim. Manda sim. Tá bom. Deus abençoe. Deus abençoa. Amém, amém. Irmão Cairo. Pode abrir o microfone, irmão Cairo. Irmão Cláudio. Conseguiu ali. Deu certo aqui. Deus. Vamos lá, irmão Cairo. Amém. Irmão, a minha pergunta é o seguinte. Já tem algum tempo que eu estou no Conselho Fiscal. E teve o roteiro do Conselho Fiscal, que é a nossa cartilha, né? Já observei que houve muita modificação. Foi atualizado o nosso roteiro ou não? O roteiro ainda não atualizou, irmão. É porque eu falo assim, tem algumas coisas que já mudou, né? Eu fico lendo muito o roteiro, mas parece que tem algumas coisas que já modificou, e eu queria assim, saber se... Porque houve muita mudança, né, irmãos? Depois da digitalização para cá, teve algumas modificações. Sim. O roteiro era pré-SIGA, né? Isso. Que não tem ele aqui, então... ainda. Ele vai ser atualizado ou não para nós? Fica mais fácil. Porque assim, veja, eu leio uma parte, agora vai na hora de executar, já mudou um punhado de coisa. Isso eu fico perdido nessa parte.
Assim, o irmão tem razão, mas o roteiro falava sobre os apontamentos, né, os itens a serem verificados e apontados. Isso daí, a grosso modo, continua muito parecido, tá, irmão? Muito parecido. Claro que na época do roteiro não tinha o SIGA, então era considerado CCB System, então tinha algumas verificações que a gente fazia de uma forma diferente. Com a entrada do SIGA, mudou, porque o roteiro, os apontamentos não é mais aquela pergunta. Os apontamentos viraram, de fato, um erro, uma ocorrência, entendeu? E isso é a principal mudança. Mas, você entendendo aquele departamento, você conhecendo aqueles itens que deveria ser verificado do apontamento, o irmão vai ver que houve uma certa transcrição daqueles possíveis apontamentos para o SIGA. Essa é a grande diferença, tá? Mas o irmão tem razão, se tivesse mais atualizado, nos ajudaria mais, creio eu. Eu sei que tá na lista de atualização, sim, tá, irmão? Ah, que bom. A outra pergunta, meu seguinte, o irmão teve aqui em Goiânia, sou de Rio Verde, Goiás. Então, teve em Goiânia, o irmão passou para mim lá, até foi uma curiosidade, onde é que eu encontro aquela castilha que eu queria imprimir para... Porque o irmão sabe, está sempre tendo novidade de irmãos que entrando, fazendo a escrita das igrejas, das casas de orações. Tá. Então, aí o que acontece? Muitos ficam perdidos. E eu procurei a cartilha e não consegui achar. Não pude me mostrar como é que eu chego. A cartilha, claro, a cartilha deixa eu mostrar aqui. Tá aqui. A cartilha fica se não me engano, não. Aqui, organização. Tá vendo? É no InfoCCB, tá? Certo. Organização. A cartilha da casa de oração fica aqui, ó. Casa de oração, que está dentro de organização. Tá vendo? Fica aqui dentro. Se você clicar aqui, vai ter. É que assim, a cartilha ela é mais voltada para a casa de oração. Então, ela não está no Conselho Fiscal. Ela está aqui, ó. O irmão está visualizando? Casa de oração. Aí clica aqui, ó, vai ter materiais, procedimentos. Uma delas aqui é a cartilha. Está aqui, ó. Cartilha de orientações gerais, tá vendo? Então fica dentro da casa de oração, porque é um documento para a casa de oração. Tá bom. Era só isso, meu irmão. Deus abençoe. Amém, amém. Bora lá, Tondi? Sim. Irmão Cláudio, pode abrir o microfone. A paz de Deus com todos os irmãos. Amém. Amém. Irmãos, na realidade, eu só queria uma confirmação e depois uma dúvida. Essa ata digital, ela não é um aplicativo, ela é um PDF editável que vai se fazer o download, vai se salvar na nuvem, onde quer que seja, correto? Não é um aplicativo. Correto, irmão Cláudio. Tá. Aí, vamos lá. São 100 páginas e várias atas vão ser descritas ali. Correto. Vamos supor, fizemos a primeira ata, se fechou. Abrimos a segunda, né? A segunda reunião, como queiram chamar. A primeira vai estar editável, ou não? Correto. E não corre o risco de correr um erro e digitarem na ata que não é a correta? Então, irmãos, a gente ficou pensando bastante nisso, sabe, irmão Cláudio? E se a gente for parar e pensar, hoje o livro é físico. O irmão concorda comigo que o irmão vai transcrever uma ata ali. Então, eu transcrevi a ata, certo? Da reunião no físico. Amanhã eu vou fazer a ata número 2, eu vou abrir o mesmo livro. Ele está transcrito ali. Se eu rasurar aquela transcrição da ata e fazê-la novamente, vai ficar ali marcada do mesmo jeito, entendeu? Agora, de fato, existe esse risco, né? De alguém, vai apagar ali, por isso que a gente colocou, tem uma senha, e o livro ele fica restrito ao acesso no SharePoint dos irmãos do Conselho Fiscal. Então Porque quando o irmão falou, eu achei assim, não que alguém vai errar deliberadamente,
mas é um ponto de risco, é um ponto de atenção. Tem que se fazer isso com muita atenção. Escrever alguma coisa por cima de uma ata anterior é um ponto de atenção. Exatamente, irmão Cláudio, é bem observado. A gente avaliou essa possibilidade. Diferentemente disso, por exemplo, a gente chegou numa hipótese de falar, uma vez que eu registrei uma ata, eu não posso mais editá-la. Registrar, que eu digo, é transcrevê-la, né? Uhum. E aí, para se fazer isso, aí a gente já deveria trabalhar com desenvolvimento de software, algo mais proprietário para poder ter isso. E o propósito aqui foi não gerar custo para a congregação em todas as administrações e criar algo que seja usual, algo que não precisaria ter um software específico para fazer isso, entendeu? Existe esse risco, irmão Cláudio? Existe, mas avaliando com os irmãos no Brás essa questão, o risco hoje ele é iminente da mesma forma, né? Vamos falar assim, eu posso ir lá no livro, abrir e rasurar aquela transcrição que foi feita, entendeu? Ainda eu teria uma diferença, que no livro, se eu for agora pegar o livro da administração do irmão, pegar a última ata e rasurá-la, o irmão vai ter o histórico dela? Não, né? O irmão vai perder Claro o que histórico não. dessa ata. Agora, no digital, se os irmãos controlarem o versionamento, a pasta de segurança, então, a cada ata que ser feita, criada uma nova versão, né? Uma nova versão que eu quero dizer é uma cópia, né? Eu posso deixar uma cópia protegida, guardada. Ainda existe esse recurso. Podemos imprimir o PDF Exatamente. editável e deixar o editável lá aberto e aí Pode ser uma opção. a gente está guardando a integridade das atas A anteriores. informação, exato. Então, assim, de certa forma, o irmão ainda preserva isso, o que no físico eu já não perderia, entendeu? Então, julgando ali, avaliando os prós e contras, os irmãos entenderam que é possível nós utilizarmos nesse formato, entendeu? Tá ótimo. Meu irmão, Deus abençoe, tá? Amém, Cláudio. Irmão Franklin, pode abrir o microfone. A paz de Deus, irmãos, vocês me ouvem? Sim, amém. Irmãos, é o seguinte, eu sou contador e trabalho na administração já há um tempo e recentemente, semana retrasada, os irmãos solicitaram que eu ficasse mais voltado para um apoio no Conselho Fiscal, tá? Então, a minha dúvida é a seguinte, eu vi que tem no livro lá do Conselho, né, no termo de abertura e tal, tem a assinatura do presidente e a assinatura do contabilista. Esse contabilista, quem é? É o irmão que auxilia o Conselho Fiscal, é o contador da administração? Como é que funciona isso? Olha, irmão, quer falar, Tondinho? Mas pode falar, filho. O Conselho Fiscal, ele tem que ter o apoio de um contabilista. Se os irmãos estatutários são contadores, aí não precisaria ter essa informação. Agora, se os irmãos do Conselho Fiscal não são contadores, tem que ter o apoio de um contabilista. Talvez é aí que o irmão entraria. Porque aí, como o irmão falou, o irmão é contador. E estaria auxiliando nas análises contábeis o Conselho Fiscal. Compreendo. Aí eu entendo que o irmão entraria como um contabilista, o apoio do contabilista. Certo? Uma questão. No caso, no termo de abertura, tem o contabilista, só que, tipo, foi alterado. No caso, seria agora eu nesse apoio. Como fica essa mudança durante no transcorrer do livro, né? Aí o irmão tocou num ponto que eu acho que eu preciso da ajuda dos universitários, porque eu não tenho certeza se o contabilista tem que ser aprovado também na AGO, né? Será que o irmão consegue mandar um e-mail para nós com essa dúvida? Consigo. Porque eu não tenho certeza. Os estatutários e suplentes é certo. O contabilista eu não tenho essa certeza, irmão. Então, se o irmão puder nos ajudar nisso, a não ser que o irmão Rogério está aí, se o irmão Rogério conseguir responder. Não, o irmão Rogério não está aqui. Não está, né? Pô, irmão, perdoa, a gente precisa de... Não, tranquilo. Eu creio que não precise, porque não é uma disposição estatutária nem legal.
Exato. né? Eu tenho essa mesma impressão, mas Eu acho que Uhum. vale. Ó, por acaso, olha que beleza. O irmão Tiago acabou de conectar aqui na hora, tá guiado então aqui. isso é guiado, hein, meu? Tá Eu não sei guiado. quem tá guiado. O irmão que tá perguntando ou o irmão Thiago É, que tá conectando? irmão Tiago, Adoro. paz Deus. Tá fechado teu microfone, irmão Thiago. Amém. Aí. Precisamos do Ô, help amado. dos profissionais top. O irmão responde pra Poxa. gente. O irmão Franklin está perguntando. A gente tem lá no livro do Conselho Fiscal, a abertura do livro do Conselho Fiscal tem lá a assinatura do presidente e tem a assinatura do contabilista. E depois tem o termo de posse ali dos estatutários, tá certo? A pergunta do irmão Franklin é se durante o curso, vamos supor, foi feita a abertura com um contabilista X. Durante o curso houve uma mudança, não é mais esse contabilista, é outro. Como que se faz? Precisaria encerrar esse livro? Precisaria abrir outro livro mudando o contabilista? Ou não precisaria fazer isso Ou ainda porque precisava apresentar na AGO? na AGO? É porque o contabilista ele não é apresentado na AGO, né? Então tá Então, respondido. não há necessidade de ter a assinatura dele no livro, entendeu? Ele tem a assinatura na abertura do livro. Mas como ele não tem estatutariamente, eu acho que não há necessidade de encerrar-se o livro. Irmão Isso. Franklin, não pode continuar o livro, porque no momento datado daquele dia que foi aberto o livro, aquele contabilista, o presidente, os membros tomaram posse e estão Exato. registrados ali. Uhum. Então, à medida que for acabar e, obviamente, abrir-se o novo, vai ter o nome do novo. Se o irmão Exato. observar no termo de encerramento, tem também a assinatura dos mesmos irmãos que fizeram a Isso. abertura. E aí, nesse Exato. caso, vai ter o contabilista atual, né? Exato. Aí é importante ressaltar que no decorrer, numa dessas atas, vai ter que Vai pular constar que isso. agora, a partir desse, né, o novo contador será, né, para que na última assinatura do encerramento seja o novo, no caso. Olha que beleza. Entendi. Então, aproveitando essa pergunta, a resposta do irmão, na verdade, o contador, então, ele não precisa assinar o livro. Obrigatoriamente, não. Não, ele assina, irmão Thiago, na abertura, no termo de abertura. Não, perdão, tá lá. no transcorrer das atas das Não, reuniões do conselho. esse não. Esse não. Se o irmão for observar lá nas áreas técnicas, né, no manual administrativo, na seção 9, se o irmão pegar ali como um exemplo, né, modelo, eu vou abrir aqui, vai um modelo simplificado aqui de ata, né? Ali quem assina são os irmãos do conselho em relação ao parecer que foi feito, são os estatutários. Certo. Ó, eu tô até abrindo aqui um modelo, tá? Ó, aqui é só um modelo de que seria transcrita a ata do parecer do conselho trimestral. Vamos observar quem assina aqui são os membros do conselho, são os estatutários que assinam esse parecer. Inclusive, não pode ser nenhum colaborador do conselho, tá? Uhum. Entendi. Então, a participação do contabilista, ele é na abertura do livro e no encerramento. Certo. E no caso, o contador, ele participa das verificações ou o conselho aciona e ele participa? Como que na prática os irmãos então, indicam isso? Os trabalhos feitos pelo Conselho Fiscal, eles são desenvolvidos ali pelos estatutários, né, pelo suplente e, obviamente, por colaboradores. A orientação é que tenha dentro do time que forma o Conselho Fiscal irmãos com conhecimento e formação em contabilidade, né, para que auxilie nos trabalhos. Não há uma obrigatoriedade. Havendo a necessidade de consulta, nós podemos ir ao contador responsável na administração e esclarecer a dúvida. A prerrogativa é que o Conselho Fiscal tenha o suporte de um contador. Entendi. Então, esse suporte, ele não precisa ser necessariamente de um contador especificamente para isso. Pode ser o mesmo contador da administração. Correto. Entendi. Compreendi.
Eu Da creio que administração? Sim, Ale. Basicamente, o ponto que, assim, a orientação é que dentro da possibilidade tenha, né, o contador ele esteja dentro do grupo de trabalho do Conselho Fiscal, mas o ponto é, havendo a necessidade, o Conselho Fiscal ele aciona o contador para esclarecimento, entendeu? Sim, não, isso tudo bem. Eu só fiquei na dúvida se seria, por exemplo, o administrador, o contador da própria administração ser o contabilista. Talvez Aí não faria sentido, né? Eu acho que daria um certo conflito. Porque No o estatuto ele fala contador da assim, ó, administração ele tem que apresentar o que o Conselho Fiscal precisa. Agora, como que o mesmo contador da administração vai ser o que vai dar suporte para o Conselho pode abrir Fiscal, uma, né? sendo que ele pode dar relatórios que beneficiam, entre aspas, vamos dizer assim. Falar, tá certo aqui porque fui eu que fiz. E não é assim. Sim. Nesse aspecto que talvez eu acho que da administração não seria o ideal. Não. Teria que ser Embora um não fique outro expresso contador. isso, mas o estatuto fala só de, compete ao Conselho Fiscal, beleza, e podendo ser assessorado. Então, podendo ser assessorado, quer dizer que a equipe não é contadora, a equipe não é contadora e pode ser assessorada. Mas, assim, não me parece ter um conflito aí, se for assim, o mesmo. Eu acho que depende, tá correto, mas tudo bem, faz sentido, por independência. O ponto vai depender do tema, né? Assim, a depender do tema, vai depender do tema. do que vai ser discutido ali, às vezes é uma questão de uma dúvida técnica, não necessariamente sobre uma revisão contábil ou algo relacionado. Agora, lógico, estamos fazendo uma revisão da área contábil, praticamente dos trabalhos feitos pelo contador. Naturalmente que não faz tanto sentido, eu posso esclarecer uma dúvida, mas argumentar algo com quem fez. Aí qual que é a orientação? Busca regional, busca o próprio braço, os irmãos aqui para poder auxiliar nesse processo. Compreendi. E aproveitando só um gancho que está exatamente nisso, a irmã Elaine Moraes, ela disse que ela, sendo membro do conselho, apresentado, ou seja, ela é estatutária, né, titular, tendo fazendo curso na área contábil, posso também ser considerada como ajudante nessa parte? Se ela é do conselho e é contadora, irmã Eliane, aí a irmã já supriu a necessidade, entendeu? Não precisaria ter o auxílio do contabilista. A não ser que a irmã não, apesar de ter o curso, não trabalha, não tem tanta, né? Aí tudo bem, a irmã poderia recorrer seria necessário recorrer, mas a irmã entende que tem a capacidade, aí tá tranquilo. Irmãos, respondi, irmão Franklin? Respondido. Deus abençoe. Deus abençoe. O irmão também. Irmãos, nós temos mais 8 questões aqui, os irmãos estão com... E o horário nosso chegou às 9. O que a gente faz? Vamos abrir aqui aos irmãos, eu pediria gentilmente aos irmãos, de maneira objetiva, questionar a pergunta, a gente tentar responder em 5 minutos elas, só para a gente tentar cobrir aqui. Pode ser? E aí, ficando alguma em aberto, os irmãos poderem mandar mensagem, a gente deixa para um próximo plantão. Irmão Jonathan. Pode abrir o microfone. Paz Deus. Amém. Amém. Minha dúvida é em relação ao livro ATA ali, o digital. Quando a gente termina uma ata, a gente assina no final. Como que será essa assinatura? Naquele modelo digital, como que vai ser? Não será usada aquela assinatura digital. Assim, pode até ser, sabe o sistema que a gente apresentou do ZapSign? Não pode utilizar ele, porém, a orientação, como não há uma exigência de ser registrado, pode ser aquela assinatura digital do próprio Adobe Acrobat, sabe? Que o irmão coloca ali, preencher e assinar, que nem eu demonstrei. No começo, não sei se vão ver. Aquilo, é aquela forma. Essa parte eu não peguei, por isso que eu não peguei. Eu vou abrir aqui rapidamente aqui para o irmão ver. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir aqui o livro de ata. Eu vou direto aqui embaixo. Então, vamos supor que eu vou colocar a minha assinatura aqui. Aqui está a ata, tá? A gente tem essa opção de preencher e assinar. Aqui eu tenho, o irmão faz o upload da vossa assinatura. Os membros do conselho vão ter aqui a assinatura, um exemplo, né?
Então, eu vou lá e coloco essa assinatura. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada. Por exemplo, eu vou lá e coloco a minha assinatura aqui. Pronto. Entendeu? Perfeito. A minha e, obviamente, de cada membro, né? Maravilha. Deus Tá bom? abençoe. Amém. Amém. Irmão Anderson, pode abrir o microfone? Irmão Anderson? Vamos para irmão Eliseu, pode abrir o microfone. Opa, irmão. Na realidade, já foi respondido ali a minha dúvida ali em relação ao término do livro físico para o início do livro digital, tá? Certo. Então, está Maravilha. respondido já. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Irmão Júnior, pode abrir o microfone. Irmão Júnior? Irmão Samuel, pode abrir o microfone. Irmãos, paz de Deus. Amém. Amém. Só um momento. A minha dúvida é bem objetiva. Quando a gente vai analisar o Departamento da Piedade, as notas fiscais de reembolso de hotel e de, sei lá, de carro, por exemplo, elas têm que vir no nome do viajante, constando o CPF dele, correto? Correto. E aí a dúvida é, os cupons fiscais de reembolso de combustíveis, eles também têm que conter o CPF do viajante? Assim, irmão, o ideal é que contenha, né? Mas a gente sabe que nem toda região ou todo lugar existe, às vezes o irmão parou num posto que o posto não conseguiu emitir com o CPF. Então, não quer dizer que não será aceito, né? Isso tem que ser tratado como uma exceção. Mas é recomendado. A orientação é que toda despesa seja computada ali, identificável, né, do CPF do irmão que está viajando, para poder fazer os pedidos de reembolso necessário, né? A prestação de contas. Tá. E aí, já nesse gancho, que quando eu fui cobrar essa questão, eles me perguntaram se essa divulgação do CPF deles não vai impactar no imposto de renda deles de pessoa física. Entendo que não, vai, é consumo. Não vai porque na hora que o irmão vai justificar lá os gastos, ele tem como a base dele é que ele faz parte de uma instituição relacionada ao serviço voluntário dele e que, portanto, ele é reembolsado, a Receita não vai. Assim como às vezes acontece na Piedade, irmão, de alguma nota fiscal ser no nome de quem está sendo o doador, aí tem a mesma coisa, então não tem esse sentido aí da Receita verificar que realmente a pessoa comprou, ou então, né, ela não tem condição e comprou, então tem como ter essa justificativa. Tá bom, então. Deus abençoe. Amém. Olha o leão, irmão. Vamos lá, irmão, perdoa, irmão Júnior. Irmão Júnior, pode abrir o microfone? Eu acho que o irmão Júnior não deu. Vamos para o próximo. E Donel, irmão Donel. Paz de Deus, irmãos. Amém. Amém. Dúvida minha também é bastante simples. Geralmente no livro físico, eu tenho o hábito já de antigamente de fazer assim, eu começo o ano, né, com uma cópia, uma réplica ali da AGO, aí depois, posteriormente, o termo de posse e sucessivamente as atas trimestrais. Agora, com o livro digital, tem necessidade de fazer um termo de posse após cada AGO? Ele já tem o livro, a página número 3 já dispõe do termo de posse. Então, ali o irmão vai registrar o termo de posse.
Correto, mas como o livro de 100 folhas geralmente dá para mais de um ano, aí no próximo ano seguinte, assim que fizer a GO, eu vou fazer um novo termo de posse? Sim, se houve alteração, né, eventualmente o estatutário e tudo mais, o irmão vai registrar ali na GO como a ata e, obviamente, havendo essa alteração, tem que fazer o termo de posse ser registrado ali no livro. Sim, mas se não houver alteração de nenhum dos membros, não há necessidade, então, não. Não, aí na própria ata o irmão vai teve a GO, vamos por a GO, né? A GO continua os mesmos membros. Na própria ata o irmão vai transcrever de que não houveram mudanças dos últimos membros, os titulares ali empossados, entendeu? Certinho, era somente, irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. O irmão Cairo. Fazer novamente, meus irmãos. Amém. Eu estou observando aqui, igual o irmão falou sobre o contador, o irmão Frank, que auxilia a administrar os conselhos fiscal. Irmão, eu sou conselho fiscal desde 90. Irmãos, antes de nós ter um contador no conselho fiscal, irmão, nós tínhamos que assinar para a RG, né, para a GO, como exemplo, era por fé, irmão, porque o que acontece? Quando não tem um contador auxiliando, nós não conseguimos conferir os balancetes, aquela parte lá dos lançamentos ali, entendeu? Então, irmão, igual o irmão falou que não necessita de um auxiliar, mas, irmão, eu falo para os irmãos, necessita sim, porque a gente conferir o físico é uma coisa, mas quando participa o balancete, participa aquele lançamento ali, se não tiver conhecimento, não consegue ver nada, entender nada daquilo ali. Quer dizer, eu falo assim, que às vezes em São Paulo é fácil para os irmãos ir, mas para nós que no interior, irmão, é difícil fazer conferência sem um contador nos auxiliando, viu? Porque, veja bem, como que nós vamos ter uma dúvida se nós não sabemos nem o que estamos vendo? Irmão, entende? Porque eu vou fazer para o irmão o seguinte, aqui na minha região, nós temos vários irmãos administrador, formado em administração, advogado, no Conselho Fiscal aqui de Rio Verde. Só que quando parte para os relatórios, quando faz para aquela parte da contabilidade, irmãos, fica todos nós perdidos. Não entende? A minha pergunta? Mas, irmão, eu A acho recomendação é essa, irmão Cairo. Mas A eu acho que recomendação é que tenha. Eu acho que porque eu comentei até no da Eliane, se a irmã é contadora, mas não se sente preparada, tem que ter ajuda do contabilista sim, não é que não precisa ter. Talvez o irmão entendeu o oposto. Então, como o Frank falou sobre ele auxiliar os irmãos. Aí, irmão, não, mano, só se houver necessidade ou dúvida. Mas como não vai ter dúvida se não entende da área, irmão? Entendeu a minha pergunta? Sim, sim. Para a gente verificar, irmão, realmente redondinho, nós precisamos de um contador nosso, principalmente da parte da contabilidade. Tá bom? Sim. Só essa que eu entendi maravilha. que o que o irmão falou, não tinha necessidade. Qualquer coisa procurava o contador. Só contador, irmão, veja bem, o contador da nossa região, são 22 congregações. Então, veja bem, é muito documento, o contador da administração não vai ter como nos auxiliar, porque é muito aí para ele, né? Por isso que eu questionei esse assunto. Tá bom. Tá bom, irmão? Maravilha. Pensou, perdoa alguma coisa se eu não soube expressar, irmãos. Que isso, perdoa a gente. Abençoe. Amém. Irmão Geraldo. Tava faltando, né, irmão Geraldo? Para fechar, né? Fazia tempo que eu não escuto a voz do irmão Geraldo. Geraldo? Só porque eu falei, irmão Geraldo? Aí não. Meu irmão Geraldo não quer falar. Não quer falar, ficou bravo. Vamos Irmão Jorge. Irmão Jorge? Amém, meu irmão. Tá bem, irmão Jorge? Mas depois eu falo lá pro irmão Geraldo, que ele ficou mudo, porque tanto vocês falarem. E a administração aqui, meu conselho fiscal junto. Diga, meu irmão. Maravilha. Só uma coisa, só uma pergunta. Olha só. Eu não pude entrar rápido, muito aqui, porque meu celular estava
oscilando. Eu queria só saber uma coisa assim. Se eu fiz a minha ata, janeiro, fevereiro e março, aí a gente lê em abril, certo? Se eu quiser usar esse livro novo agora, eu tenho que fazer o fechamento, termo de fechamento, para fazer? Precisa. Tem. Tá, ótimo. Segunda, nós somos aqui da regional, a minha regional de Piracicaba, aí nós temos outras cidades. Seria melhor a gente fazer, vamos começar a partir de janeiro, fevereiro, março, aí tem abril, maio, junho. Vamos para dar todo mundo da regional fazer todo junto, ou cada cidade pode dar a sua sequência? Cada cidade fica a critério, né, irmão? Porque, assim, se a regional do irmão é pequena e o irmão consegue unificar, ainda tudo bem, mas deixa cada administração usar o seu critério, né? Porque às vezes tem alguns irmãos que têm mais facilidade, outros não. Aí vai depender a gente sentar junto com os irmãos da regional e fazer um padrão a partir de tal data, como tudo fazendo o livro ata que já está digitalizado, né? Isso. E assim, então, tá bom, então, meu irmão. Deus abençoe, então, a todos. Amém. Amém. Irmão Anderson. Irmão Anderson. Anderson, pode ativar. Irmão Anderson. Vou voltar aqui no irmão Geraldo. Irmão Geraldo. Irmão Geraldo não quer falar. Não quer falar hoje, não. Então, vamos tentar por última vez. A vez. gente já tinha tentado? Irmão Geraldo, ele escreveu agora. Irmão Geraldo, tá... Não, agora o Tondinho acho que fechou. Deixa eu habilitar de novo. Pode falar, irmão Geraldo, pode ativar. Irmão Geraldo, pode ativar o teu microfone. Tá liberado o seu microfone, irmão Geraldo. Tá liberado, irmão Geraldo. Vamos encerrar então, irmão Tony? Vamos. Irmão Geraldo, perdoa, mas pra gente tá parecendo como liberado, tá? Vamos encerrar, irmãos. Já passou um pouquinho. E aí, irmão Geraldo volta no próximo para poder esclarecer alguma dúvida, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Vamos lá, irmão Senna, irmão, ora para nós. Eu acho que o irmão Rogério pediu perdão aos irmãos, ele que fez a abertura, mas ele teve um problema, teve que sair.